é sobre evangelismo. O nosso texto básico está lá em Lucas 19:40, que diz assim: mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O tema de hoje é: por que eu devo evangelizar? Por que nós devemos evangelizar? Jesus disse que caso seus seguidores se calassem, as pedras clamariam. Nos dias de hoje, onde estão os seguidores de Jesus? Será preciso as pedras clamarem? Será preciso as pedras evangelizarem? Jesus também estava dizendo nessa passagem que havia chegado a hora de ele se revelar como o Messias, o enviado de Deus. Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém, entrando em Jerusalém, montado no jumento, e as pessoas gritavam Hosana, Hosana nas alturas. E os fariseus diziam, olha, pedia para que Jesus mandasse eles calar. Mas Jesus, ele não mandou calar, sabe por quê? Porque Jesus não conseguiria silenciar aquele povo, porque não tinha como evitar o cumprimento das Escrituras Sagradas, porque estava escrito nas Escrituras Sagradas que nem que as próprias pedras tivessem, elas clamariam. Estava escrito já. As pedras das leis clamariam, pois nelas estavam escritas as palavras proféticas do seu primeiro advento, que ele viria. Se as pedras da lei não clamassem, a natureza iria clamar a favor de Jesus. Ali se cumpriu uma palavra profética que estava lá no livro de Salmos. Então, nós hoje precisamos clamar, falar do amor de Cristo, buscar os perdidos. Romanos capítulo 10, do verso 13 ao 17, a palavra do Senhor diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós invocamos o nome do Senhor, é um sinal de fé. Muitas pessoas se dizem ser ateu, mas quando as coisas apertam, eles clamam por Deus. Agora nós precisamos clamar por Jesus Cristo. A invocação é uma prova da fé, do coração e da confissão, e a prova da confiança que aquela pessoa tem em Jesus. A casa de Deus é chamada de casa de oração para os povos. Então, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos invocar o nome do Senhor, e quando nós invocamos, nós seremos salvos. Nós precisamos falar para as pessoas ir para a casa de Deus. No verso 14, a palavra do Senhor diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Só de nós anunciarmos as boas novas, e como as pessoas irão crer se não tem quem pregue? Porque as pessoas hoje querem ficar dentro das igrejas, nas quatro paredes, mal falam para os seus familiares, mal falam para os filhos dentro de casa. Por quê? Como que as pessoas irão se converter? Como que as pessoas irão ter um encontro com Jesus? Por isso precisamos invocar o nome do Senhor, precisamos do Espírito Santo, precisamos
fazer a obra do Senhor, todas as pessoas que elas são sinceras no que fazem, terão a sua oportunidade e o meio para aceitar ou rejeitar a salvação. As pessoas irão ter a oportunidade, elas terão um meio para aceitar ou rejeitar a salvação de Deus. Então, as pessoas não vão chegar diante do Senhor inesculpável. Todas elas saberão que existe Deus, saberão que existe um Criador. Todas elas precisam estar com o Senhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu creio que antes do arrebatamento da igreja acontecerá um grande avivamento. Como está escrito a palavra, são milhões e milhões de pessoas irão se converter ao Senhor, cumprindo a palavra de Deus. Mas antes disso nós precisamos ministrar o evangelho verdadeiro, a sã doutrina, falar do arrependimento dos pecados, falar que Jesus cura, salva, falar que Ele está voltando, e Ele está voltando, Ele está às portas. Nós precisamos também entender que o apóstolo Paulo, olha só o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 9,16: ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo, ele pregava o evangelho a tempo e fora do tempo. Paulo foi escolhido pelo Senhor para ser apóstolo. Os apóstolos, quando Judas morreu, os apóstolos escolheram Matias. Ninguém nunca ouviu falar de Matias. Matias só ouviu o nome de Matias lá em Atos, como na escolha. Foi uma escolha. Mas Deus escolheu Paulo. Paulo evangelizou a Ásia. Paulo evangelizou a Europa. Paulo evangelizou os judeus. Paulo, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Nós precisamos entregar o nosso destino, nossos caminhos ao Senhor, para que o propósito de Deus possa se cumprir na nossa vida. Algumas pessoas não fazem o trabalho de evangelismo porque não sabem fazer. Elas não sabem fazer, não foram treinadas, não foram capacitadas para fazer. Outras pessoas não fazem porque não querem fazer. Não desejam. Não, já tem pessoas para fazer, então não vou fazer. Outras fazem, porém, sem obter sucesso. Elas fazem, mas não conseguem conversão. Talvez porque o cartão de visita dela seja a igreja, não seja Cristo. Fale de Cristo. Fale o que Cristo fez na sua vida. E as pessoas irão se converter. Outras fazem e são bem-sucedidas porque fazem de maneira correta. Então nós precisamos aprender a fazer o evangelismo, a evangelizar de maneira correta. Precisamos evangelizar, precisamos fazer o ID do Senhor. Por que eu devo evangelizar? Por que nós devemos evangelizar? Porque é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. Marcos 16,15 diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazer o ID do Senhor é para todos. Nós precisamos fazer o ID. Precisamos ganhar alma para o reino. Precisamos obedecer. Se nós prevaricarmos e não fazer o ID do Senhor, nós estamos pecando porque é uma ordem do Senhor. Quem não se dispõe a fazer o ID está cometendo pecado de omissão. Elas estão servindo de oposição dentro do reino de Deus. Essas pessoas que não estão fazendo o ID, elas estão pecando por omissão, estão servindo de omissão, servindo de oposição dentro do reino de Deus. E essa é a grande razão porque muitos cristãos não estão sendo abençoados por Deus, porque elas estão prevaricando.
estão sendo omissas. Quantas almas você ganhou para Cristo esse ano? Essa é a pergunta. Deus não assume compromisso com quem não tem compromisso com o seu reino. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com o teu reino. Spurgeon, ele disse a seguinte frase: ganhar alma deveria ser a principal atividade de todo crente verdadeiro. Todo crente verdadeiro deveria estar ganhando alma. A principal atividade nossa seria ganhar alma para o reino de Deus. Porque foi para isso que Cristo nos salvou. Cristo nos salvou, você e eu, para nós irmos para o céu e ficar deitado em berço esplêndido. Ele nos salvou para ganhar almas para o reino do céu, para falar do amor, para falar do sofrimento, para falar da glória vindoura que virá para todos nós. O próprio Senhor Jesus, ele intercedeu por aqueles que iriam crer na palavra. João capítulo 17, no verso 20, a palavra do Senhor diz assim: eu não rogo somente por estes, senão também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Jesus, ele já sabia que muitos iriam crer na palavra de Deus. Felizes aqueles que crerem sem ter visto Jesus. Bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque nós não chegamos a ver Jesus. Pela palavra nós cremos. Pela palavra, pela fé, nós cremos em tudo que está na Bíblia. Se a Bíblia dissesse que Jonas tivesse engolido um peixe grande, nós cremos. A Bíblia diz que um peixe grande engoliu Jonas, nós cremos. Por que nós não falamos? Não evangelizamos as crianças, os jovens? Por que não falamos, contamos as histórias da Bíblia? O que está na Bíblia? O que foi feito por Jesus? O que foi feito pelos profetas? Nenhuma pessoa entrará no reino de Deus sem ter conhecimento, ou seja, experiência do poder da glória de Deus. Muitas pessoas querem estar no reino de Deus, mas ela precisa ter conhecimento, experiência com Deus. Porque quando ela tiver experiência com Deus, a vida dela será transformada, mudada. Muitos não mudaram ainda porque não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: dai vós mesmo de comer. Aquela multidão estava com fome. Jesus falou para os discípulos: olha, dá a eles o que comer. Jesus disse também: vai trabalhar na minha vinha. Jesus prepara os trabalhadores e fala: vai trabalhar. A seara é grande, falta ceifeiros, falta obreiros. Então precisamos evangelizar, preparar as pessoas, formar discípulos e enviar eles, ensinar eles a ganhar alma. O Senhor Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Muitos estão cobrando o Evangelho, muitos estão cobrando para ministrar a palavra de Deus. Muitos. Isso envergonha o Evangelho. Eclesiastes 9:10, a palavra do Senhor diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, fazer conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria algum. O que vier na sua mão, faça de acordo com as tuas forças. O Senhor não está querendo que você faça nada além que você dá conta de fazer. Ele já te capacitou. Se Ele não te capacitou, Ele vai te capacitar. Basta nós dispor para fazer a obra do Senhor. Porque devemos evangelizar. Porque é uma honra e um grande privilégio ser embaixador do reino de Deus. 2 Coríntios 5:20 diz isso. Que de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio.
em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Os embaixadores de Deus, eles vão reconciliar o povo de Deus que está perdido. A igreja é uma embaixada do reino de Deus na terra. Você e eu somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. Certa vez, Billy Graham foi convidado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E Billy Graham, ele respondeu da seguinte maneira: eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Não vou descer meu nível. Quantas pessoas estão descendo de nível? Quantas pessoas estão buscando a glória dessa terra? Billy Graham optou pelo melhor. Billy Graham, ele permaneceu embaixador da pátria celestial. Eu não sou contra o cristão ser candidato a um cargo público, a uma eleição. Eu não sou a favor de pastores, porque se ele foi chamado para a obra do Senhor, pastor é um chamado. Ele foi chamado para ser pastor ou para ser um candidato, um prefeito, um governador. Daniel, ele serviu o rei. Daniel tinha um chamado. José tinha um chamado. Hoje nosso chamado é para ser embaixador do reino de Deus, ganhar almas, não se preocupar. Nós devemos orar pelas autoridades, devemos escolher excelentes, ótimos políticos, se possível todos cristãos, mas nós não devemos, como pastores, não devemos abandonar a nossa bandeira, a nossa pátria celestial por causa de outras bandeiras. Nós precisamos buscar esse entendimento. Você é embaixador do reino. Nada é maior do que isso. Não se coloque no seu lugar de representante de Cristo. Não coloque nada no lugar de representante de Cristo nessa terra. Diga sim para Deus. Diga sim para o ídolo do Senhor. Por que devemos evangelizar? Porque haverá recompensa para quem prega o Evangelho. Além de nós fazermos a obra do Senhor, haverá uma recompensa no céu para aqueles que pregam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um de nós irá receber o bem ou o mal que nós tiver feito através do corpo de Cristo. Nós iremos comparecer diante do tribunal. Esse tribunal é para nós recebermos um galardão. Existe também um comparecimento diante do trono branco. Trono branco é o juízo para aqueles que não creram em Cristo, para Satanás e seus demônios. O trono branco naquele dia será o maior dia de tristeza que já aconteceu em toda a eternidade, porque ele vai permanecer eternamente, o trono branco. No dia da prestação de contas, vai comparecer diante do tribunal de Cristo 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas irão comparecer diante do tribunal de Cristo. O primeiro grupo de pessoas que estão de mãos vazias. Vai ter pessoas que vão chegar diante do Senhor e vai estar de mãos vazias. Há um hino da harpa cristã que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar?
quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Quantas almas nós iremos apresentar ao Senhor? Nós podemos chegar diante do Senhor de mãos vazias, sem ninguém, sem fazer nada no corpo de Cristo? O segundo grupo de pessoas, com as mãos cheias, porém de palha, feno e madeira. Existem pessoas que vai chegar lá no céu com mãos cheias, que vai estar diante do trono branco, diante do tribunal de Cristo, com mãos cheias de palha, feno e madeira. Essas pessoas são aquelas pessoas que fazem o trabalho relaxadamente. Elas fazem o trabalho relaxadamente, ou quando fazem o trabalho, elas querem receber a glória de Deus. Ela quer receber glória, aplausos, reconhecimentos. Uma coisa eu te digo: se você receber a honra aqui na terra, você talvez não receberá a honra no céu. Você já recebeu os aplausos, recebeu o reconhecimento aqui nessa terra. Então, essas pessoas que irão estar com as mãos cheias de madeira, palha e feno, elas são obras feitas na carne. Não foi obra feita no Espírito. As obras têm que ser feitas no Espírito. Tem que ser através do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. E o terceiro grupo de pessoas que irá comparecer diante do Senhor são aquelas pessoas que vai ter nas suas mãos ouro, prata e pedras preciosas. Esses irmãos são aqueles semelhantes ao jovem que apresentou 5 pães e 3 peixinhos para o Senhor. Ninguém sabe o nome desse jovem, mas esse jovem estava lá. Esse jovem, ele ajudou a alimentar aquela multidão. Esse jovem, ele fez a obra do Senhor sem esperar glória, recompensa nenhuma. É isso que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer tudo que nós fizemos seja para a glória do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus tem que ser glorificado nessa terra. Existe algo que nós precisamos fazer. Os 4 ministérios do Espírito Santo na terra. Primeiro, convencer o mundo do pecado, convencer do juízo, da justiça de Deus, convencer do juízo de Deus. E o 4º ministério do Espírito Santo na terra é glorificar o nome de Jesus. E Ele me glorificará. Então o Espírito Santo vai também nos ensinar como glorificar o nome de Jesus. E isso que nós precisamos aprender a fazer. É bem provável que os maiores galardões no céu será para os que fizeram muito para Deus e não apareceram porque fizeram para a glória do nome do Senhor. Então olha só, tem uma história de um missionário. Ele passou 30 anos na África, já estava velhinho, e ele resolveu voltar para os Estados Unidos. E ele pegou um navio, e dentro do navio estava o presidente dos Estados Unidos. Quando ele desembarcou em Nova York, tinha bandeiras, tinha tudo para receber o presidente. Ninguém foi lá receber aquele missionário. E aquele missionário falou para sua esposa: cadê as pessoas, o reconhecimento? Ninguém. Ele entristeceu. E a sua esposa disse para ele que Deus iria recompensar. O reconhecimento nessa terra é dos homens, mas o maior reconhecimento está em Deus. Quando nós chegarmos no céu, vai haver uma grande festa. Os anjos estão em festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Imagina, quando nós ganhamos alma, como nós estivermos junto com o Senhor, vai haver uma grande festa no céu. Então, nós precisamos
pregar o Evangelho. Nós somos embaixadores do reino. Quarto ponto, por que devemos evangelizar? Porque nós devemos produzir frutos. João 15, do verso 5, do verso 16, a palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Se nós estamos em Jesus, nós vamos produzir muitos frutos. No verso 16 diz assim: não fosse vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei que, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que nós produzimos fruto. Quando um cristão não há nenhum desejo pela salvação dos perdidos, é porque talvez ele não experimentou a salvação. Muitos cristãos não têm amor pelos perdidos, pelas almas. Quando chega alguém na igreja, ou você vê alguém na rua pedindo esmola, sujo, fedendo, pedindo um prato de comida, não tem amor nenhum. Jesus disse que quando nós fazemos algo para essas pessoas, estão fazendo para Ele mesmo. Quando nós darmos um copo d'água para um mendigo, ajudarmos alguém, nós estamos fazendo como fosse para Ele. E Deus, Ele coloca alguma circunstância nas nossas vidas para nos provar se realmente nós somos verdadeiros. Na igreja nós somos uma coisa, na rua nós somos outras. Dentro de casa nós somos piores ainda muitas vezes. O Senhor, Ele quer mudar a história da nossa vida. Uma das evidências da nossa salvação é o forte desejo que temos para levar as pessoas em Cristo. Você tem desejo de levar as pessoas em Cristo? Se não tem, peça ao Senhor. Peça ao Senhor e Ele vai estar te ajudando. João capítulo 4, verso 14, a palavra do Senhor diz assim: Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quando nós bebemos da água do Espírito, ela vai ser uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. A Bíblia diz em João 7,37 que rios de águas fluirão do nosso interior. Nós precisamos desse rio. O rio de Deus está dentro de nós, que chama-se Espírito Santo de Deus. Deixa esse rio fluir na sua vida. Deixa esse rio fluir, que você vai ter o amor pelas almas, como a mulher samaritana, quando ela bebeu da água que Jesus deu para ela. Quando Jesus revelou para ela que Ele era o Messias, ela pegou e foi evangelizar, foi para a vila, e Jesus passou 3 dias naquela vila e muitas pessoas se converteram. Ela não esperou nada. E nós estamos esperando o quê? Nós já ganhamos a salvação, nós já somos salvos. Nós somente precisamos fazer o ídolo do Senhor, buscar os perdidos. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão partindo para o inferno sem Jesus? A maior tragédia do ser humano era partir dessa terra sem Jesus, ela passar a eternidade sem Deus. E nós estamos prevaricando, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trancados dentro de casa, não temos tempo nem de passar uma mensagem pelo WhatsApp. Nós estamos aceitando que o inimigo tem colocado muitas vezes para nós. A Bíblia diz assim: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Será que vai ter fé na terra? Porque as pessoas não agem mais por fé, só agem por vistas. Elas fazem tudo. Mas chega na hora de
assistir uma live na sua casa. Não assiste. Está vendo outras coisas. Chega na hora de ir para a igreja, não pode ir porque é perigoso pegar coronavírus. Será que os cristãos estão todos infectados? Sim, tem aqueles que não podem, nós reconhecemos, mas onde está a sua fé? Você que pode, você jovem, aonde está você? Deus tem saudade de você. Por que devemos evangelizar? Porque ganhar almas e consolidar essas almas é um desafio. Nós precisamos ganhar almas e também precisamos consolidar elas. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 18, do 12 ao 13: que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar? Não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviou. Jesus contou essa parábola, ele contou a parábola das 3 dracmas, contou a parábola dos filhos pródigos. Mas aqui Jesus está falando que nós precisamos ir atrás das ovelhas perdidas, aquelas que extraviaram, aquelas que estão perdidas, aquelas que estão machucadas, aquelas que estão feridas. Precisamos buscar essas ovelhas de volta. Esse é o maior desafio do século XXI, ganhar almas e consolidar elas, ir atrás das pessoas que estão perdidas. Nós temos várias maneiras que nós podemos utilizar, mas nós não fazemos. Precisamos trazer de volta aqueles que se afastaram da igreja devido a essa pandemia, devido ao coronavírus. Muitas pessoas estão se afastando das igrejas e muitas pessoas irão para as igrejas. Mas aqueles que ouviram a palavra, aonde eles estão? Então cabe nós também buscarmos essas pessoas perdidas. O 6º ponto: por que devemos evangelizar? Porque é uma condição para o crescimento da igreja. Uma igreja que não evangeliza, ela não cresce. É uma igreja estéril, doente. Atos capítulo 2, verso 47, a palavra do Senhor diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Aqueles que há de salvar, o Senhor vai acrescentar à igreja. Nós somente precisamos falar do Evangelho. Nós precisamos somente falar do amor de Cristo. Falar o nosso testemunho. Não há um crescimento espiritual, nem quantitativo e quantidade, quando a igreja cai no estado de comodismo e se conforma com o fato de não estar sendo produtiva. Muitas igrejas caíram no comodismo. Muitas igrejas estão na zona de conforto. Está tudo bom. Não está bom, porque não há crescimento espiritual. Quando se renova é porque há crescimento espiritual, há prazer das pessoas de estar na casa do Senhor. Uma igreja sem novos convertidos é como uma mulher estéril, que sofre algum tipo de anormalidade. Filhos espirituais, filhos na fé, é sinal de saúde da igreja. Então, se nós precisamos tirar a esterilidade que muitas vezes está em nós. Não está nos pastores, a maioria das vezes está em nós, está nos membros, porque se acomodaram. Cada um tem um pouquinho de culpa, mas nós precisamos cada um fazer a sua parte. Se você não sabe evangelizar, cobre do seu pastor, para fazer um curso de evangelismo, para ensinar. A Bíblia nos ensina. Mas nós precisamos sair da zona de conforto.
Quando a igreja se propõe a ganhar almas para Jesus, ela cresce em todas as direções. Quando a igreja ela se propõe a ganhar alma, não ficar só dentro das quatro paredes, ela vai crescer em todas as direções. O Senhor vai abençoar. Quando a igreja quer ficar fechada às quatro paredes, ela vai ficando estagnada dia a dia. Ela entra no conformismo. E aí que está o perigo. Igreja só é igreja quando sua prioridade com missão é ganhar os perdidos para Deus. Igreja só é igreja quando a sua prioridade e a sua missão é ganhar almas para o reino dos céus. A nossa missão nessa terra é ganhar almas. Você e eu, nós somos ganhadores de almas. Hoje o Senhor nos alertou sobre o evangelismo. Existe a janela 1040, existem países que ainda não foi alcançado pela palavra de Deus. Mas dentro do nosso país existem muitos e muitos que ainda também não conhecem a palavra de Deus. Nós começamos, o Senhor Jesus deu uma ordem, falou, olha, ficar em Jerusalém, depois irá para Samaria, irá para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muitas pessoas só ficaram em Jerusalém como os discípulos ficaram em Jerusalém. Os discípulos permaneceram em Jerusalém, gostaram de Jerusalém, e Jesus teve que enviar a espada, para a perseguição, para que eles pudessem sair. 15 anos depois, eles foram para Samaria. E muitos permaneceram em Jerusalém. Então, nós precisamos sair de dentro da igreja e evangelizar, buscar os perdidos, fazer o ídolo do Senhor. Quando nós fazemos isso, vai haver crescimento espiritual, vai haver, a bênção de Deus vai estar conosco. Muitos não são abençoados porque não querem evangelizar. Mas que Deus possa ter falado ao teu coração, que nós possamos, quando nós reunirmos de novo, nós reunirmos com um novo ânimo para trazer os perdidos, para visitar os irmãos da igreja, aqueles que estão os novos convertidos, que nós possamos fazer uma reviravolta espiritual na nossa vida, na nossa família. O Senhor vai acrescentar para nós, para a igreja, aqueles que Ele já tem preparado. Eu convido você a fechar os teus olhos onde você está e orar ao Senhor, pedindo perdão pelas falhas, pelo que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por esta palavra. Te agradeço e te louvo, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está nos assistindo, cada família, Senhor. Que são famílias benditas do Senhor, que são os escolhidos, eleitos do Senhor, ó Pai. Eu lhe peço, Senhor, nesta noite, abençoa, Senhor, estas vidas, Pai. Toca, Senhor, no coração de cada um deles, ó Pai, desperta eles, ó Pai, para um novo tempo, um tempo de avivamento na Tua obra, um tempo, Senhor, de melhoras, de busca, de crescimento, um tempo, Senhor, pelas almas, um tempo, Senhor, para reflexão, Senhor, de tudo que foi feito até o dia de hoje, porque o Senhor está voltando, e a contabilidade do Senhor é feita por almas, e nós precisamos ganhar as almas, ganhar os perdidos, porque milhões e milhões de pessoas estão indo, partindo dessa terra sem o Senhor, ó Pai. Nós cremos, Senhor, cremos que o Senhor está voltando, cremos no avivamento da igreja. Nos capacita, Senhor, Espírito Santo de Deus, capacita, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir, capacita, Senhor, para a Tua boa obra. E eu declaro sobre a vida de cada um, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus.
que você é o escolhido do Senhor, que você irá ganhar muitas e muitas almas para o reino do céu, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.